Muito boa tarde, Brasil. Fazendo parte de uma televisão cristã, aliás, de duas redes de televisão cristã. Tanto a Rede Gênesis de televisão, onde nós estamos agora fazendo esse programa, e também a Rede Boas Novas, né, que, numa boa parceria, retransmite parte da nossa programação e nós parte da programação deles. E hoje é um dia muito especial, porque neste ano de 2018, nós estamos vendo a Reforma Protestante, onde tudo começou pelo bem do Evangelho, aconteceu exatamente num mês de outubro, há 501 anos atrás. Aliás, melhor do que eu dizer, né? Muitos que já conhecem a história, coloque esse pequeno vídeo no começo, aonde na porta de uma grande igreja, o homem que fez a reforma colocava aquilo que ele achava de importante e de mudanças que deveriam acontecer na igreja. Coloque aí, por favor. Vamos falar de reforma protestante, completando agora 501 anos. E já estão falando até em contra-reforma, sei lá. A gente não vai deixar de falar um pouquinho sobre isso também. Para tratar deste assunto, eu estou recebendo aqui pastor de Brasília, né, Michel Augusto, ele é teólogo, também advogado, ele é mestre em teologia, doutorando em Teologia Pastoral, diretor da Faculdade Teológica Reformada de Brasília, né? Pastor da Igreja Batista Reformada de Brasília, membro da Ordem de Ministério Batista. Seja bem-vindo ao nosso programa. É a primeira vez aqui, né, Michel Augusto? Celso, bom dia, boa tarde. Eu acho que é a terceira vez. É mesmo? Mas eu fico feliz de retornar aqui à emissora. Nós tivemos programa de TV aqui por um ano. Ah, certo. E também tivemos programa de rádio durante 7 anos. Eu lhe conhecia pela rádio, não lhe tinha visto pessoalmente, mas eu lhe ouvia muito. Que legal. Bom, a reforma protestante precisa ser tratada anualmente porque tem bases fundamentais para a nossa crença que foram tratadas naquele período, né? Vamos tratar um bocadinho sobre isso. Vamos prosear. Deixa eu apresentar mais um convidado. Veio lá do Nordeste do Brasil, né? Meu convidado é um missionário, também conosco o Jurandir Rodrigues, missionário, veio de Alto do Rodrigues, no Rio Grande do Norte, onde ele faz um maravilhoso trabalho missionário. Seja bem-vindo, viu, querido? Opa, é um prazer, Celso. Boa tarde a todos que estão sintonizados na Rede Gênesis. Boa tarde, né, ao Celso, ao pastor Michel. Para mim é uma honra estar aqui para falar um pouco da Reforma Protestante, que é um evento mundial e maravilhoso. Então, para mim, eu já me sinto honrado e creio que, além de ter trazido nossa parcela para falar um pouquinho hoje da Reforma Protestante, eu vou aprender muito aqui hoje, aqui essa tarde também. Tudo bem. Seja sempre bem-vindo aqui, Obrigado. Viu? Vindo a Brasília, não deixe de nos visitar e participar conosco aqui. Pega essas fotos da número 6 aí, mostrar um pouquinho do Michel Augusto no púlpito da igreja dele, que fica aqui. Ali já é Águas Claras, né, Michel? Né? Sai do Pistão Sul ali de Taguatinga, já entra para Águas Claras,
e tem uma igreja logo à direita, assim. Né? Eu passo na porta todo dia e nunca lhe visitei. E nunca visitou, né? E nunca visitou. Mas é bom que eu estou lhe conhecendo hoje, depois vou lhe fazer uma visita também. Vai ser muito bem-vindo, viu? Quantas pessoas cabem naquele templo ali? Eu creio que umas 350 pessoas. Eu vejo o movimento que você tem ali, que já passei em dia de culto. O negócio é animado, né? A Igreja Batista Reformada de Brasília, ela se chamava Igreja Batista Deus é Luz. E eu estou ali há 17 anos. Sou o primeiro pastor daquela igreja. Aí nós estamos vendo foto do missionário lá no interior, né? Aqui em Brasília também. Também em Brasília, né? Você anda o Nordeste todo ali e ainda despende e vem para o Sul também? É assim, Celso, eu vim para Brasília com um propósito, não é? Daqui seguir para os estados, então eu vou e volto. Então o propósito é uma cidade de cada estado, mas tem estado que dá para fazer mais de uma cidade. Rio de Janeiro foi 6, Maranhão foi 4 cidades. Então hoje eu estou residindo em Brasília e faço parte da DEB, do Núcleo Bandeirante, pastor Pedro Inácio e a irmã Cleinha. Certo. Das pioneiras de Brasília. Isso. Né? A DEB é pioneiríssima. O pastor presidente, o pastor Sival Pereira Xavier. Nós vimos você no púlpito ali também, mostraram. Isso. A nossa igreja, eu assumi com 2 pessoas, foi um trabalho de plantação de igreja, e 17 anos, a partir do 3º ano da igreja, nós já começamos com um projeto de ensinar teologia, né? Então, nós já começamos a ensinar teologia de uma forma mais arcaica, mais simples, e em 2012 foi aberta a Faculdade Teológica, que hoje se chama Faculdade Teológica Reformada de Brasília, que hoje é uma faculdade que tem curso superior, pós-graduação, extensão, e agora nós fomos aprovados no EAD para estender para o Brasil a palavra de Deus. Sinceramente, a formação principal para um homem que se dedica ao ídolo de Jesus, né? Que foi o que Lutero mais pediu naquele momento em que a igreja tinha tomado rumos outros, né? Nós vamos mostrar um vídeo daqui a pouco que fala bem desses rumos outros, e ele buscava exatamente a igreja dos primeiros dias. Olha, Celso, falar de reforma protestante é falar de uma coisa muito importante na igreja: pregação. João Batista pregou o arrependimento. Jesus, como prometido no Antigo Testamento, trouxe o reino de Deus. O Evangelho registra ele pregando a mensagem do arrependimento. Os apóstolos pregaram essa mensagem do arrependimento. Paulo vai dizer em Romanos 10:17 que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. O que aconteceu? Os pais da igreja, chamado a era patrística, também tinha a pregação como foco, mas depois de Constantino, 313 depois de Cristo, e especificamente no ano 1050 para frente, a pregação do Evangelho, da fé, nos méritos da salvação em Jesus Cristo, exclusivamente na obra de Jesus Cristo, começou a se perder. Por volta de 1450, a gente tem a imprensa, né, que depois impulsionaria a Bíblia, e nós tivemos também alguns pré-reformadores que começaram a pregar. Por exemplo, os franciscanos e dominicanos, eles começaram a pregar fora das paróquias o Evangelho de Jesus Cristo. Fazendo mais ou menos o que o missionário Jurandir faz, com certeza, indo lá para o interior, lá onde o vento faz a curva, né? O John Wesley já dizia na Inglaterra, né, no momento da pós-reforma, que o mundo era a paróquia dele, né? Então a gente vê essa situação, né, de que se você não está conseguindo enxergar a pregação do Evangelho nas paróquias, o mundo pode se tornar sua paróquia, né? Você, por certo, deve visitar algumas cidades. No Nordeste eu cheguei a conhecer algumas. Né, onde você chega, tem lá um templo religioso da Igreja Católica Apostólica Romana, que a gente respeita profundamente, mas certeza. O padre só vai lá uma vez por mês, de 90 em 90 dias. Né? E aí a falta da igreja cristã, evangélica,
que acaba chegando, mas nem sempre. Sim. Como é que a gente chega nesses lugares, Jurandir? Celso, é assim, nós primeiramente, assim, como nós estamos falando de Lutero, mediante tudo quanto ele passou, ele tem uma chamada. Então, eu vejo que, assim, o resultado de todas as coisas está aí você ter uma chamada. Inclusive, o pastor Michel falou aqui agora que abraçou essa chamada. Então, é maravilhoso quando nós abraçamos essa chamada. Lutero queria ser advogado e Deus mostrou o que ele queria fazer, ele abriu de mão, a família até muito não concordou e ele segurou aquilo que Deus tinha chamado para ele. Então, eu saí lá do meu interiorzinho, do Alto Rodrigues, Vale do Açu, vim para Brasília para seguir para os estados e levar Deus para as pessoas. Entendi. Então, assim, no nosso Nordeste existe, por exemplo, assim que a gente respeita muito, um índice católico muito forte. Mas, assim, o catolicismo mesmo hoje, eles estão usando a Bíblia. E a palavra do Senhor, ela vai mostrando dia após dia o que a gente deve deixar de fazer para agradar Ele e o que é que deve começar a fazer para agradar Ele também. Então, através de um folhetinho do Novo Testamento, nós vamos chegando para as pessoas e com educação vamos levando Jesus. Eu sempre digo uma coisa, Celso, nós temos só o direito de levar a palavra. Se a pessoa não quiser, respeitamos e não podemos levar para o lado pessoal. Também acho isso. Não se impõe nada, absolutamente nada. Você, no mínimo, deixou uma gotinha, como o Beija-Flor fez no incêndio, né? Sim. Então, o que acontece na Reforma Protestante é um retorno da pregação. Mas que tipo de pregação que faz parte de Lutero? A pregação de que somente pelo mérito de Cristo na cruz do Calvário, nós poderíamos adquirir a nossa salvação. O que aconteceu na Idade Média para a pregação se perder? Os elementos, os sacramentos da igreja começaram a sufocar a pregação. Bom, se a pregação, Paulo diz que em Romanos 10:17, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e a pregação não acontece, a igreja pega os elementos dos sacramentos por intermédio da ação do sacerdote e incute na cabeça das pessoas que eles se tornaram intermediários de uma salvação, que poderia acontecer ou não. Então, na Idade Média, o que aconteceu foi que o povo perdeu a esperança da salvação. Lutero, quando vem, ele faz o seguinte, ele coloca a pregação acima do sacramento. Por quê? Porque através da pregação, na ação do Espírito Santo, a fé vem para o nosso coração. Exatamente. E nós herdamos uma herança eterna. É verdade. E a ceia, ela se torna um elemento onde essa esperança é projetada visivelmente, mas ela não tem um poder, por intermédio de um homem, de gerar salvação em alguém. Então, a fé deixou de ser um elemento material, ou seja, a salvação deixou de ser um elemento material, intermediado pelo homem, e voltou a ser um elemento pela fé, mediante a pregação. Então, basicamente, foi isso que aconteceu. Vamos dar uma olhada num vídeo, eu achei interessantíssimo, 2 minutinhos aí. Basicamente, ele dá uma resumida naquele momento em que a reforma teria que acontecer, e aconteceu. Coloque aí. A Igreja Católica foi muito poderosa na Europa durante grande parte da Idade Média, mas já havia quem discordasse dos ensinamentos e da prática da Igreja, como John Wycliffe na Inglaterra e Jan Hus na Boêmia, atual República Tcheca. No século XV, as críticas à Igreja aumentaram. Muitos reis queriam governar de acordo com seus interesses, sem a intervenção do Papa em seus domínios. E a burguesia pretendia aumentar seus lucros e acumular riquezas, o que era condenado pela Igreja. Em 1517, a crise da Igreja se agravou quando o Papa Leão X ordenou a emissão de novas indulgências, isto é, do perdão dos pecados em troca de dinheiro. Isso revoltou o monge Martinho Lutero, que vivia na Saxônia, região da atual Alemanha. Lutero escreveu um documento com 95 itens criticando o papado. As ideias de Lutero se diferenciavam dos dogmas da Igreja em 3 pontos principais: a salvação pela fé, isto é, sem a necessidade de indulgências; o sacerdócio universal, ou seja,
o princípio de que todo fiel pode interpretar os textos sagrados e a negação da infalibilidade da Igreja e do Papa, já que a única fonte de verdade para Lutero era a Bíblia. As críticas de Lutero alastraram-se pela Europa e irritaram o Papa Leão X, que decidiu excomungá-lo. Ao contrário do que pretendia o Papa, as ideias de Lutero abriram caminho para novos movimentos reformadores. O anglicanismo, por exemplo, surgiu por causa de divergências entre o rei da Inglaterra, Henrique VIII, e a Igreja Católica. Em 1534, por meio do Ato de Supremacia, o parlamento inglês aprovou a decisão da monarquia e proclamou o rei como chefe supremo da Igreja na Inglaterra. Outro movimento reformador, o calvinismo, surgiu na Suíça. Ele foi fundado por várias pessoas, entre elas o francês João Calvino. Para Calvino, as pessoas que seriam salvas haviam sido previamente escolhidas por Deus. Calvino também via a acumulação de riquezas como sinal da bênção de Deus, o oposto do que pregava a Igreja Católica. Após as reformas religiosas, a divisão religiosa na Europa ficou bastante alterada. Um vídeo explicou razoavelmente bem e deu para entender, inclusive, né, que a Bíblia, antigamente, né, até o momento em que vieram as primeiras traduções, que foram permitidas, porque a igreja não permitia que isso acontecesse, eu fico imaginando o missionário Jurandir, na sua simplicidade, levando o evangelho com uma Bíblia em latim na mão. Você não ia fazer nada, né, mano velho? Exatamente, justamente. O Lutero, se eu não estou equivocado, ele falava até 3 idiomas, não era, pastor Michel? Então, assim, a gente tem que se dedicar a procurar levar o entendimento das palavras às pessoas. Porém, quem convence é o Espírito Santo de Deus. Então, Lutero, naquele período lá, quando aconteceu lá que ele foi excomungado, que ele saiu, o príncipe, né, pastor Michel, da Saxônia, foi e escondeu ele. Ele disse, aqui eu não vou ficar também sem fazer nada. Aí começou a traduzir a Bíblia do latim para o alemão. Isso. Para o quê? Começar na terra dele ali a divulgar a palavra de Deus. E assim nós sabemos que nós temos que procurar de maneiras estratégicas. Nós falávamos aqui antes, Celso, sobre as redes sociais. As redes sociais hoje nós temos que aproveitar bastante para levar Jesus e dizer às nações, às pessoas, Jesus é o Senhor, Jesus é o Salvador. Sim. Agora a gente vai conseguir voltar ao primitivismo da igreja, ou seja, aquela igreja que realmente era Cristo, se sobrasse um pouquinho ficava para Cristo, se tinha mais um pouquinho era Cristo. Sim, a proposta da Reforma Protestante foi retornar a um elemento muito importante do culto da igreja primitiva. O culto da igreja primitiva, ele era caracterizado pela leitura e explicação das Escrituras. Depois que Lutero sai do castelo de Wartburg, na Alemanha, 1531, ou seja, 1521, quase 4 anos depois que ele apregoou as 95 teses, logo depois que ele sai do castelo de Wartburg, que traduz, faz aquela tradução, o primeiro culto protestante que aconteceu na igreja de Santa Maria, em Wittenberg, foi algo maravilhoso, Celso. Primeira coisa que aconteceu, o púlpito foi colocado numa posição central. Que não era antigamente. Que não era antigamente. Por quê? Porque a partir da pregação que o Espírito Santo ia colocar fé nas pessoas. Então ele se tornou a figura central. Os elementos da ceia ficaram secundariamente. Por quê? Porque a igreja usava a ceia material pelo sacerdote para prometer uma possível salvação. Quer dizer, era uma coisa inconstante. Então, imagine o primeiro culto protestante. Primeiro, o pastor pregando a Bíblia, traduzida por Lutero, na linguagem do povo. Primeiro fato. As pessoas entendendo a palavra de Deus na sua língua. Segunda coisa importantíssima, o povo participando ativamente da ceia. Você imagina o que significa isso? Antes, o sacerdote tinha um poder sobre os elementos, os sacramentos, e agora o povo participa ativamente. E o que significa isso? Significa que
a participação do povo na ceia demonstra que o Cristo que salvou é o Cristo que vai buscar. Eu não preciso de cumprir obras para ser digno de Deus. A obra de Cristo foi suficiente. Então, quando eu participo da ceia, eu estou trazendo à memória a minha esperança escatológica, a esperança da volta de Cristo. Então, esse primeiro culto em Wittenberg foi um culto memorável. E terceira coisa que aconteceu nesse culto, o povo passou a cantar no seu próprio idioma. Que antes era só música em latim também, sim. né? Você não sabia nada que você estava cantando. Qual é o significado da música para o povo de Deus? A música é o elemento pedagógico que nos traz à memória a esperança da volta de Cristo, da segunda vinda de Cristo. A música, ela tem um elemento pedagógico de nos ensinar, às vezes, coisas difíceis que uma pedagogia comum não vai conseguir. Então, ela é uma pedagogia especial que vai colocar na mente de uma pessoa mais simples elementos fundamentais da fé. Então, tudo isso aconteceu naquele culto. Eu fico imaginando o Jurandir, por exemplo, numa praça, né? Lá numa cidadezinha pequena. Se você não começar um hino ali chamando a atenção, você não vai levar ninguém para a praça, não é? É verdade. A palavra de Deus, o próprio Jesus, Celso, ele era estratégico. Nós sabemos que, por exemplo, lá na minha região, a 33 quilômetros, tem uma praia chamada a Praia do Macau. A 50 quilômetros tem a praia chamada de Praia de Ponta do Mel. Quem já foi praia sabe, quando você está a favor do vento, o que fala lá? O que está a favor do vento escuta, mas o que fala o contrário não escuta. Jesus, ele ia para cima da popa do barco, no mar da Galileia, não era, pastor Michel? Então, dali ele falava, como o vento não tinha microfone, não tinha alto-falante, então, ele falava e o vento trazia toda a multidão na praia, eu via. Você chega para um inglês, se eu chegar para o inglês, for falar João 14,6, para ele, se ele não tiver conhecimento, como ele vai entender a palavra do Senhor? Mas se eu chegar para ele dizer, Jesus is the way, the truth and the life, então ele vai entender que Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus, ele quer o quê? Que a gente se interesse de levar a todas as nações, que ele diz, sereis minha testemunha, né? Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. Então nós temos que ter amor pelas pessoas, Celso. Nós estamos aqui no Brasil, graças a Deus, nós estamos o quê? Levando a palavra de Deus, temos o livre-arbítrio de levar, e muitas vezes não tem nem, ou seja, não tem barreiras, e muitas vezes a pessoa se acomoda. Então eu conheci agora um missionário do Paraguai, que ele tiver que sair da China, porque eles estavam mandando alguns imigrantes sair. Então, principalmente cristão, né? Cristão. Então eu fui tirar uma foto com ele e ele disse que não poderia botar assim, um nome missionário, porque ele não tinha conhecimento. Então lá eles dizem o quê? Que é cristão. Então cristão para eles pode ser, agora missionário lá. Sim. Então o que é que acontece? Eles lá já estão o quê? Falando mandarim e estão fazendo as pessoas nas oportunidades conhecer a palavra de Deus naquele lugar. Celso, eu queria, muito bom isso tudo que você está falando, né? A experiência missionária é fenomenal nisso. Celso, vamos fazer uma aplicação para a pós-modernidade? Vamos. Se na Idade Média a pregação foi substituída por elementos materiais e trocaram a fé individual, que é dada de graça por Jesus Cristo, na modernidade, o período áureo da modernidade, a pregação bíblica foi substituída por uma pregação de virtudes. E na pós-modernidade? A pós-modernidade, você que está me vendo aí, a gente vive quase que os mesmos problemas da Idade Média. A pregação da graça, do favor de Jesus Cristo, pelo mérito exclusivo dele, na cruz do Calvário, tem substituída por alguns penduricários. Então, nós temos indulgências pós-modernas. Quais são elas? Por exemplo, teologia da prosperidade, são indulgências pós-modernas. E outras questões que tomaram conta dos púlpitos brasileiros, gerando nas pessoas um tipo de pensamento que está muito longe do Evangelho. O Evangelho vai muito além do ter, o Evangelho vai muito além do se realizar. Verdade. O Evangelho é o poder de Deus, por intermédio de Cristo, para a salvação de todo aquele que nele crê. Eu estou chegando à conclusão de que assim que, como lá naquele tempo, né, Lutero se
provocou a si mesmo, né? Buscou a provocar-se para buscar uma salvação daquele momento, um retorno. Eu acho que recentemente a gente está buscando mais ou menos a mesma coisa. Vou mostrar um pouquinho mais de Lutero para você entender o passado, para que a gente possa contextualizar no presente. Coloque aí, por favor, o próximo vídeo. A chama da reforma começou a arder primeiramente na Alemanha, sob a direção do monge Martinho Lutero, que era professor da Universidade de Wittenberg. Lutero visitou a cidade de Roma e ficou escandalizado com o declínio moral dos líderes religiosos. Lutero passou por crises espirituais profundas. Ele temia que o Deus justo não o aceitasse, por isso ele se desdobrava em penitências religiosas para conseguir méritos diante de Deus. Como resultado do estudo sério da Bíblia, descobriu e entendeu a poderosa doutrina da justificação pela fé. Isso foi revolucionário para ele. Ele encontrou paz e descanso para sua alma na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo e começou a pregar a sua descoberta na cidade de Wittenberg. O Papa Leão X, querendo arrecadar fundos para terminar as obras do Templo de São Pedro em Roma, permitiu que João Tetzel percorresse a Alemanha vendendo indulgência que garantia o perdão dos pecados. Lutero ficou extremamente indignado com tal pregação e começou a denunciar como falso o ensinamento de Tetzel. Na manhã do dia 31 de outubro de 1517, Lutero afixou as suas 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg e com tal atitude estava deflagrado o grito da reforma. Seus ensinos foram condenados e no mês de junho de 1520, Lutero foi excomungado pelo Papa Leão X. No dia 17 de abril de 1521, Lutero compareceu à Dieta de Worms. Ali Lutero reafirmou a sua fé no Evangelho Apostólico. E quando foi obrigado a renunciar a seus ensinamentos, Lutero respondeu: é impossível retratar-me, a não ser que me provem que estou laborando em erro, pelo testemunho das Escrituras ou pela razão evidente. Não posso confiar nas decisões dos concílios e dos papas, pois é evidente que eles não somente têm errado, mas se têm contradito uns aos outros. Minha consciência está alicerçada na palavra de Deus e não é seguro nem honesto agir contra a consciência de alguém. Assim, que Deus me ajude. Lutero traduziu o Novo Testamento para a língua alemã e faleceu em 18 de fevereiro de 1546, aos 63 anos de idade. Mas antes de falecer, ele tinha mudado a história.